Então vamos fazer a nossa preparação, fazer a nossa prece e a gente já faz a conexão aqui para o nosso estudo. Vou subir um pouco mais o microfone então, cá. Então vamos nesse momento sentar numa posição confortável, fechar os nossos olhos para uma maior concentração e vamos nesse momento elevando os nossos pensamentos junto com a espiritualidade presente. Dando as mãos aos nossos amigos mentores, anjos da guarda, abraçando-os com muito amor, muito carinho, agradecendo-os pela companhia, pela inspiração, por estarem conosco desde longa data, cuidando da gente, nos auxiliando nessa encarnação. Vamos saudando os mentores do Espírita Soul, esses companheiros que ao longo da semana também nos alertam com a nossa postura, o nosso comportamento, nos auxiliam nos lembrando daquilo que foi aprendido no Evangelho do Domingo. Vamos nos ligando aos mentores das nossas casas, gratos a esses companheiros por estarem sempre nos sustentando, fazendo o possível para que a nossa casa seja um ambiente de luz, a nossa primeira escola. E vamos dando boas-vindas às equipes de limpeza, de proteção, de higienização, representadas pelos índios itaporãs, os brobutás, pelos pretos da Princesa Isabel e também pelos filhos do deserto de Sulamita. Eles vão adentrando em nossa residência, vão passando por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiro, quarto. Vão retirando toda e qualquer negatividade, queimando com suas ervas seus incensos, retirando formas pensamentos, miasmas, tudo aquilo que não for positivo, retirando todas as baixas vibrações, negatividades. Os samaritanos vão fazendo o resgate daqueles irmãos que por acaso estejam conosco. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe seus arqueiros, seus lanceiros à frente da nossa casa, guardando e protegendo ao longo de toda essa semana, contra toda e qualquer maldade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. A nossa casa está envolvida em muita luz, o farol é visto do alto, no topo dela, uma bandeira branca e hasteada. Dessa forma, a espiritualidade pode visualizar que nossos lares estão sendo realizados esse Evangelho. Que eles possam fazer presentes com todos os irmãos necessitados do aprendizado da noite de hoje. Vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos exemplos de transformação moral, exemplo de dedicação na propagação do Evangelho, nas suas palavras, nos seus hábitos, por vezes assim como nós, falhos, porém dedicados na causa, na propagação do bem, da boa nova, assim como Jesus pediu. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, o seu braço, o seu abraço carinhoso, sereno. Depositamos em suas mãos as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias, para que tenhamos sustentação, forças
e ela nos entrega até Jesus. E somos agradecidos ao Cristo profundamente por nos ensinar o caminho da luz, da felicidade, por ser guia, o caminho que devemos trilhar. E colocamos o seu Evangelho embaixo do braço, sempre para que nos lembre o caminho certo a seguir. E obrigado, Pai, pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, pelas dificuldades, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Damos por iniciado o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Todos bem? Espero que sim. Vamos então para o nosso estudo de hoje, para a nossa leitura. Sejam bem-vindos todos que chegaram aí durante a nossa prece. O Evangelho de hoje, então, capítulo 17, para quem quiser acompanhar, tá? O Sede Perfeitos. O estudo é o item número 10. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. E a mensagem é o homem no mundo. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixai que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então o Espírito Protetor começa aqui fazendo essa comparação, né, desse momento em que nós estamos buscando uma conexão, buscando essa ligação com a espiritualidade. Quando a gente está proposto no bem, proposto no caminho do Cristo, no caminho do Evangelho, no caminho da nossa melhoria espiritual, quais são os pensamentos que estão conosco? São pensamentos bons ou são pensamentos ruins? Na rotina do dia, esses pensamentos vão ficar que nem uma montanha russa. Vão ficar mesclando aí. Ora eles vão ser bons, ora eles vão ser ruins. Vai depender muito de onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos. Isso tudo vai fazer a diferença, ou vai ser um motivo, né, para que a gente tenha essa oscilação. Porque a gente não consegue ficar com a cabeça elevada, né, com os pensamentos elevados, full time. Então, às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente, né, entra numa vibração mais baixa. E aí, quando a gente clama por uma ajuda nessa dificuldade, quando a gente ora, pede ajuda a Deus, a quem que a gente clama? Para quem que a gente pede essa ajuda? Né? Pode ser para Deus, como eu disse agora, pode ser para os nossos espíritos familiares, aqueles irmãos
que desencarnaram antes de nós, né? Pais, tios, avós, irmãos. Pode ser para o nosso próprio mentor, o nosso anjo da guarda. A gente pode fazer essa conexão com ele. A gente pode orar para santos, a gente pode orar para anjos, né? Às vezes a gente é muito devoto de tal anjo, tem gente que é muito devoto de tal santo. E fazer esse clamor ao próprio Deus. Então a gente pode fazer essa conexão, seja para quem for, seja para qual entidade for. Como que é feita essa conexão? Vou dizer uma prece, esse pedido de ajuda. Como que é feito esse clamor? Ele é feito simplesmente da boca para fora? Porque quando a gente está num momento de angústia, dificuldade, a gente quer sair daquilo o mais rápido possível. Se a gente pensa na ferramenta prece, às vezes a gente vai estar falando por falar, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu preciso sair dessa situação o mais rápido possível e vou estar falando da boca para fora. Ou então vou estar falando de um jeito pensando assim, não, mas eu não mereço estar nessa situação. Eu preciso sair dela. Por favor, alguém me ajuda. Será que a gente não merece mesmo? Será que não há uma necessidade que nós temos? Então, o caráter da prece é nos livrar do mal? É realizar esse livramento? Quando a gente faz uma prece para alguém, né? A gente pode fazer uma oração para alguém que está em aflição, para alguém que está doente. Não necessariamente essa prece, não necessariamente essa conexão que a gente faz, vai fazer com que aquela pessoa se cure, vai fazer com que aquela pessoa saia de um mau caminho. Não necessariamente. Por vezes, aquela prece será boa energia para fazer com que aquela pessoa tenha forças para lidar com aquela situação. Vai variar muito da necessidade daquela provação daquela criatura, né? Então, assim, a gente quando roga essa prece, quando roga esse clamor, que a gente, antes de tudo, lembre que a gente tem que pedir forças, né? Pedir, seja para nós ou seja para os outros, é claro, né? Pedir para que a gente consiga ter forças, que a gente consiga ter resiliência, que a gente consiga ter paciência, que a gente consiga ter tolerância, né? Seja quais forem dessas virtudes, para que a gente consiga suportar, porque às vezes aquela situação não vai passar. Então a gente entra numa situação de revolta, porque se a gente pensa assim, isso aqui não vai passar, se a gente descobre, né? Se a gente descobrir que a gente vai vivenciar uma situação que não tem fim, ou que não tem fim não, né? Errado essa colocação, mas que ela vai ser prolongada, a gente vai se desesperar, né? A gente vai, oh, meu Deus do céu, não é possível que eu venha essa encarnação para suportar isso. Como que a gente ganha força para isso? A prece vai ter essa ferramenta, vai ter essa função. Por isso que a gente não pode entrar em desespero. Dando continuidade aqui no segundo parágrafo. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece, ao exortar então é estimular, né? Então, que a gente não pense que nos estimulando incessantemente a prece, essa evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então a gente usa da prece como um recurso natural, um recurso orgânico, ou ele serve como uma bengala nas nossas vidas. Tem gente que tudo é prece. Tudo é prece. Aconteceu uma coisa, faz uma prece. Acho que todas as soluções estão na prece. Então, o que ele fala aqui, olha, cuidado para não se tornar um místico, né? Achando que qualquer coisa, a resolução vai estar vindo do alto através dessa prece que você vem a fazer. Às vezes a gente então faz prece para a saúde, faz prece por conta de problema no trabalho, faz prece para as turbulências políticas, faz prece para tudo. E no final das contas, o que a gente precisa primeiro e depois da prece? A gente
Precisa de ação, né? Precisa da nossa postura, dos nossos comportamentos. Os espíritos vão ajudar em todos esses campos? Claro que eles vão. Vão estar lá emanando as energias necessárias, né? Para o que seja que tenha que acontecer. Mas depende que a gente faça, que a gente tome a frente, para que a gente, de fato, consiga suportar as dificuldades. Então, eu estou lá no meu trabalho, peço prece, porque eu sei que a espiritualidade vai me ajudar. Sim, mas eu vou mudar meu comportamento. Vou tomar cuidado a forma como eu vou falar com as pessoas que têm mais dificuldade de aceitar determinados argumentos meus. Ou então, na minha casa, se eu tenho divergência de pensamento com algumas pessoas, vou tentar ter um comportamento mais amistoso. Vou fazer a prece, claro, para ter sustentação, mas que ela seja um complemento, um auxílio. É a mesma coisa que a gente, quando encerra aqui o nosso evangelho. A gente não faz vibrações para as pessoas? A gente não faz vibrações para as águas serem purificadas? Se a pessoa não tiver um comportamento justo, aquela água vai ser simplesmente água. Se ela tomar aquela água sem fé, claro, ela tem que ter bons comportamentos, né? Então, eu vou fluidificar uma água para uma pessoa que está doente. Se essa pessoa não tomar os remédios dela do jeito que ela tem que tomar, não fizer o repouso ou ter a recuperação ao qual os médicos orientam e achar que a solução está na água fluidificada, sinto muito, aquela água não vai ter o efeito que deveria ter. A mesma coisa para as vibrações que a gente faz, né? A gente coloca todo o nosso amor. E tem que ser colocado mesmo. Só que se as pessoas estão chafurdadas em maus pensamentos, em maus comportamentos, aquelas vibrações, elas não vão ter o mesmo efeito do que aquela pessoa que está buscando ajuda, está buscando sair de uma determinada situação. É a mesma coisa que um desempregado. Vou vibrar para uma pessoa desempregada, para que ela consiga se recolocar no mercado. Ótimo. Aquela pessoa vai receber essas vibrações. Se ela não for atrás do trabalho, se ela achar que a vida é um tormento, procurar emprego é difícil, a vida é uma lamúria, vai ser difícil, né? Como que ela vai conseguir ter essa abertura energética, fluídica, de merecimento? E aí a gente precisa ter esse comportamento de homens de bem, como a gente vê lá no item 3 desse mesmo capítulo do Evangelho. Então, dá um pulo lá, quem não acompanhou, né? Dá uma lida no homem de bem e acompanha o nosso Evangelho também, para poder entender. Tem que ter esse comportamento, senão é metade do caminho só. Dando continuidade aqui. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. Ainda no capítulo anterior, faz uma observação aqui sobre a gente viver como os homens do nosso tempo, né? A gente não precisa viver como um santo, como uma pessoa abençoada, ao qual tem que ser idolatrado. As pessoas olham e falam, nossa, você vê aquela pessoa suporta tudo. Não, nós temos, ou que fica evitando, né, as coisas, evita sair, porque, sei lá, eu vou sair com os meus amigos do trabalho, por exemplo, e eu não vou sair porque eu sei que eles bebem muito e eu tenho medo de também beber. Não, você saia, mas tenha um comportamento honesto para consigo. Você não precisa colocar uma máscara para se sentir sociavelmente bem entre aquelas pessoas. Você pode ser você mesmo. Né? A gente estava falando de transparência no Evangelho passado, inclusive. Rose, acredito que tomar água fluidificada, além da fé, temos que ter o merecimento para receber a cura. Exatamente. Complementando tudo que eu disse. Então, esse terceiro item aqui, ele fala
do contato que nós temos com os espíritos entra um pouco naquilo que a gente falou no começo, né? A gente, a todo momento, está abrindo brechas, pode estar abrindo brechas para espíritos das mais variadas ordens, né? Podem ser os bons, podem ser ruins. A nossa encarnação, ela é fácil? Não, não é fácil. Ela não tem que ser fácil. Ela tem essa dificuldade justamente porque nós somos espíritos ainda em muitas provações, né? Muito imperfeitos. Então essas dificuldades vão vir e ela vai ser fácil de acordo com cada um de nós vai lidar com as dificuldades. A hora que a gente consegue suportar ou superá-las, elas se tornam mais leves. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, vou dizer, fazer um exemplo que não é real, tá? Mas eu tenho uma dificuldade com uma pessoa aqui na minha casa. É a minha pedra no sapato, dificuldade de convivência. Se outra pessoa, qualquer um de vocês que também está me assistindo, tem essa mesma dificuldade, ela não vai ser igual, porque as pessoas são diferentes, porque as nossas experiências de outras vidas elas são diferentes, porque a forma como nós estamos entregues nessa vida é diferente. Então, às vezes a gente vem mais propenso para essa transformação, para essa mudança. Às vezes a gente não está. Às vezes o nosso ego, o nosso orgulho falam mais alto. Então a gente entra em discussões, em situações ao qual vão fazer com que a gente se machuque. E aí a gente vai ter mais dificuldade, naturalmente, para sair daquela situação, para suportar ela. Então, a gente dificilmente vai ter uma vida sem treta, né? Quase que impossível. Porque essas almas, então, elas muitas vezes já estão conhecidas. A gente tromba com essas almas irmãs ou almas antagônicas o tempo todo. Sejam os encarnados e podemos, querendo ou não, também com os desencarnados. E está todo mundo no mesmo caminho, está todo mundo no mesmo barco. Aí tem aquela questão, né? A gente busca a nossa melhoria. E a gente busca a melhoria do próximo também. Só que para isso a gente tem que fazer valer. Quem é aquele que vai dar o primeiro passo? Quem é aquele que vai ceder? Que vai dar o braço a torcer? Então, alguém tem que começar a quebrar essa história, né? Esse paradigma de que os relacionamentos vão ser sempre cíclicos. Encarnações pós-encarnações, porque lá na frente a gente vai trombar de novo essas pessoas. E aí? Que situação que nós vamos estar com elas? Nós vamos ainda estar em situação controversa, em situação de inimizade? A gente pode mudar, né? A gente tem essa possibilidade, esse conhecimento nessa vida, por que a gente já não dá o pontapé inicial? Então a gente precisa entender que a gente tem que ter esses convívios, que nós precisamos perseverar nesses relacionamentos, que nós precisamos ter paciência nesses relacionamentos. Faz parte desse convívio ter todos esses sentimentos para que a gente consiga ter uma esperança lá na vida futura. E a doutrina nos ensina o quê? A ter fé, né, nessa vida futura. Mas a vida futura, quem constrói é o hoje. Então não adianta nada ter fé e não fazer a minha parte no hoje. É o quarto parágrafo, então. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, fúnebre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que leveis o pensamento ao Cristo, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, como que a gente consegue manter essa conexão com a espiritualidade o tempo inteiro sem ser místico? Se a gente começar a ter um pensamento de ser espiritual, isso vira algo natural. Eu não sou uma pessoa regrada com preces. Eu tenho muita dificuldade, né, em
em estar todo momento rezando antes de dormir, rezando antes de acordar, porque eu já acordo na vibe e vou dormir na vibe. Mas lendo, né, esse capítulo, eu me encontro bem nesse determinado momento aqui, aonde eu vou executar uma tarefa, eu faço uma conexão. Então eu esqueço de acordar e agradecer por estar vivo. Ou esqueço de, ao dormir, agradecer pelo dia. Mas durante o dia, por várias vezes, dependendo de várias situações que eu vivo, né, a gente não, nesse caso sou eu, que eu vivo, eu me lembro muito de fazer essa conexão. Por vezes, uma coisa que eu acho muito bonita os protestantes, que é agradecer a comida, né? Por vezes a gente teve um dia onde a gente viu uma situação e aquilo marcou a gente e a gente esquece da graça que é ter um pão na nossa mesa. É uma coisa tão abençoada. Os bens que a gente tem, por vezes a gente não dá valor, a gente acha que são conquistas nossas, mas se a gente parar para pensar e falar, nossa, como eu sou um abençoado por tudo que eu tenho, como eu sou um abençoado pelas oportunidades que eu tenho. Isso tudo que eu estou falando são preces. A hora que a gente para e pensa e fala do fundo do coração, eu não estou rogando, né? Não estou pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando na minha. Não. Eu simplesmente como se estivesse jogando para o universo, né? Mas ter esse sentimento de gratidão, ele é uma prece. E a Camila está falando também que é assim, né? De lembrar de fazer essas orações. Parece que a gente tem que ter regras, né? Claro que a gente tem que lembrar, mas a gente tem que ser bem humano, né? Não é todo mundo que parece que a gente tem que ser obrigado a não. Você tem que fazer prece ao amanhecer, tem que fazer prece. Parece que virou uma obrigação, né? Vira uma obrigação nossa. E isso mexe com a gente, porque a gente se sente meio que responsável por fazer isso. Não, tem que ser, como eu falei, algo orgânico. Uma hora a gente cria esse hábito, uma hora a gente cria esse costume. E essa conexão, ela é feita naturalmente. E a Edna lembrou de algo importante, né? Agradecer não. E não focar na falta. A gente, às vezes, por vezes, acaba pensando, nossa, mas eu podia ter isso, né? Podia ter aquilo. Às vezes não é o momento, às vezes a gente sabe que quando a gente tem a dificuldade, quando a gente tem a falta de alguma coisa, aquilo mexe com a gente, nos desestabiliza mentalmente, nos desestabiliza espiritualmente, né? Como você consegue pagar conta sabendo que às vezes você não vai ter dinheiro no final do mês para efetuar o pagamento daquela conta? Então, nem sempre a gente vai falar assim, nossa, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo espiritual. Não, a gente está encarnado, a gente tem essas dificuldades e elas fazem parte da nossa vida. Nós temos que aprender a tentar entender por que elas acontecem e fazer o possível para superá-las. Mas a gente a gente refém, né, muitas vezes, das situações. Aí a gente demora para voltar no eixo desse lado espiritual. Porque a gente precisa da matéria. Mas focar na falta também é muito ruim. Boa noite aí pro Uriel, meu irmão aí no Espiritismo 24 horas. É muito ruim focar na falta, porque aí você fica preso naquilo. Aí atrai inveja, né? Atrai ganância, atrai determinados sentimentos que às vezes só nos atrasam mais ainda. Então a gente precisa evitar mesmo que essa conexão ela seja essa bengala, né? Essa questão mística, e se torne algo bastante natural. Fiz uma anotação aqui que caiu bem com o que a Edna colocou aqui, né? Porque às vezes a gente também pega todas essas coisas boas que nós temos e, e gosta de mostrar, né? De ostentar. Eu estou falando dos exemplos que eu citei de quando é uma coisa mais íntima, né? Nós conosco mesmo. O problema é quando a gente extrapola, né? O problema é quando a gente joga para fora. Então, a gente acaba fazendo com que
essas nossas conquistas que a gente tenha não fiquem guardadas só para nós. Que eu não faça essa conexão agradecendo a Deus. Que eu mostre para todo mundo, né? Que eu pegue um celular e tire as fotos lá para mostrar para as pessoas que eu conquistei, que eu tenho, que eu orgulhosamente possuí, merecido ou não. Assim como as perdas também, né? Quantas pessoas com as redes sociais apareceram expondo seu sofrimento, expondo a sua infelicidade, ou mesmo a sua indignação com Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que a gente faz, com os nossos atos, com os nossos pensamentos. Tudo isso acaba sendo conexão que a gente realiza. Oi, Kátia, não tem problema. É isso aí. Tem que estar sempre conectado aí. Expressar sem culpa, muito bem. Porque faz parte da nossa vida, né? A gente errar. E se a gente erra e entra nessa de coitado, a gente tem mais dificuldade ainda para sair. Então, que a gente entenda, mas que a gente saiba sair também dessa situação. Senão, a gente acaba ficando nela. Quinto parágrafo. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade. Aí é a solução. Sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com os semelhantes, nas lutas penosas que encontra a ocasião de prática. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, na sua vida, e a sua vida é de um egoísta. E ele fala para dar uma olhada lá sobre o egoísmo, no capítulo 5, número 26. Basicamente, né, nós vivemos para aprender a exercer essa caridade. Caridade difícil, não é fácil vivenciar essa caridade. E ele deixa claro o exemplo de Jesus, claríssimo o exemplo de Jesus. Nós precisamos do convívio das pessoas para exercer a caridade. Se nós fôssemos monges lá nos mosteiros, nós estaríamos praticando a caridade como? Estaríamos, claro, sublimando os nossos pensamentos, estaríamos no bem e tal. Mas como que eu trataria as minhas doenças da alma? Como que eu trataria as minhas dificuldades sem essa convivência, sem esse relacionamento com as outras pessoas que causam os atritos na nossa vida? Então, a gente tem essa necessidade de estar no meio das pessoas, de estar entre todos, para ter esses contatos com os nossos semelhantes, para que essas lutas elas sejam benéficas para as pessoas e para nós também, né? Sem essas relações, nós não conseguimos praticar a caridade. A gente vai ter uma vida simplesmente egoísta do ponto de vista evolutivo. Ah, Rafael, quer dizer que os monges nos mosteiros são egoístas por terem escolhido essa vida? Não necessariamente. Talvez aquele espírito precisava parar um pouco. Precisava estar naquela situação para justamente se reencontrar, encontrar o seu caminho. Por quê? Junto da sociedade, ele não estava sendo funcional, não estava sendo útil nem para ele nem para os outros. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, essa é a orientação que nós recebemos para ter uma vida plena,
né? Muito claro também. Uma vida que é bem vista aos olhos de Deus, às vezes ela é um pouco distante da nossa realidade, né? E em algum momento a gente vai ser colocado nesse trilho para acertar esse prumo aí. A gente já tem o norte? Temos o norte. Jesus é o norte. A gente já sabe o caminho. Mas cada um tem o seu tempo para trilhar o seu caminho. Cada um olha os obstáculos que encontram e tem comportamentos diferentes. Uns vão escolher remover esses obstáculos, outros vão achar que o obstáculo é difícil e que o obstáculo é algo que impede a evolução e vai acabar ficando preso nele. Então, a gente tem que entender que todos nós temos esse tempo para absorver os ensinamentos do Cristo, para absorver esse caminho certo da evolução moral. A gente pode ver várias coisas erradas na sociedade, inclusive. E eu vou ter uma opinião, outra pessoa vai ter outra, e outra vai ter outra. Quando todas elas estiverem alinhadas no comportamento cristão, o que Cristo faria, né? Que a gente coloca essa frase, o que Cristo faria, a gente vai estar alinhado, vai estar no caminho certo. Então essas tentações na nossa vida, esses obstáculos, essas dificuldades, elas vão aparecer. Inevitavelmente elas vão aparecer. Como que a gente está pronto para resolver essas situações? Como que os nossos pensamentos estão ligados? Se a gente está com esse pensamento de ser espiritual, não um ser material, um ser espiritual vivendo na Terra, a gente tem essa conexão mais estreita na rotina do nosso dia. Claramente, os bons espíritos vão estar sempre nos amparando, sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando a repelir aquilo que não pertence a nós e às nossas tarefas. Então, eu posso por um momento me desviar, mas ele vai estar lá me dando suporte para que eu rapidamente perceba que aquilo não faz parte de mim. E aí a gente vai, de fato, conseguir estar no mundo, né? Viver no mundo sem ser do mundo. E para a gente encerrar, eu vou ler a mensagem 224 aqui do Vivendo o Evangelho, a mensagem Não Imagine, do Espírito André Luiz, e ele diz o seguinte: ninguém precisa ser santo para seguir as lições de Jesus. Você quer alguma coisa, mas se contém por receio de ofender os princípios evangélicos. Você quer dançar? Dance, mas com respeito. Quer brincar? Brinque, mas com decência. Quer usar joias? Use, mas sem prepotência e arrogância. Quer passear? Passeie, mas com moderação. Quer namorar? Namore, mas com responsabilidade. Quer se vestir? Bem, vista-se, mas sem ostentação. Quer se divertir? Divirta-se, mas sem excessos. Quer se maquiar? Maquie-se, mas sem exagero. Quer cuidar do corpo? Cuide, mas sem obsessão. Quer ganhar dinheiro? Ganhe, mas com honestidade. Não imagine que o Evangelho lhe impõe a ausentar-se do mundo. Jesus não se afastou da convivência com pessoas diferentes. Esteve na festa de casamento, sentou-se à mesa do publicano, viveu os costumes da sua época, mas em momento algum deixou de ser ele mesmo no cumprimento da vontade de Deus. Olha que mensagem maravilhosa. E a Sônia comentando aqui, com o tempo fui aprendendo a agradecer pela força nas adversidades. Como que vocês se sentem em relação ao Evangelho dessa noite? Vocês se sentem esse ser, vocês vivem mais, né, como seres espiritualizados ou tem ainda muita dificuldade
né? Os infortúnios da vida ainda são muito, nos prendem muito, né? Prendem muito cada um de vocês. Como que vocês se sentem? Assim como essa mensagem de André Luiz, né? Será que a gente representa bem ela? Porque às vezes a gente tem medo de fazer as coisas porque tem receio justamente do comportamento que nós vamos ter. Por vezes, claro, nós somos cientes de quem nós somos, do que nós somos capazes e evitamos esse tipo de coisa, natural. Mas que a gente não precise ficar preso, né? Que a gente tenha um livre-arbítrio, tenha as consequências. Mas mais do que isso, que a gente pode ter uma vida saudável, um comportamento saudável, uma forma de vida saudável, para que a gente consiga, né, levar essa encarnação de uma forma leve, né, de uma forma gostosa, e que mesmo que venham as dificuldades, que a gente consiga saná-las, supri-las. Aí a Nara comentou aqui que faz a gente refletir no nosso dia a dia, a Luana fazendo com que fuja de todo o princípio. A Mila mandou bem, cara. Sem neuras, né? Sem neuras. Acho que é um bom recado. A Edna aqui, aprendendo com muitos desafios a serem transpostos. E a Michelle comentou, acredito que buscar sempre estar consciente, através de reflexões diárias, nos ajuda a trilhar o caminho proposto por Jesus. Se cairmos, imediatamente devemos levantar e seguir. É isso aí. A gente dá aquele deslizinho, tem aquela queda, a gente já veja que está no caminho errado, né? E tem coisa que pra gente vai ser fácil, né? Tem coisa que vai ser mais difícil, nós vamos patinar um pouco mais, né? Você anda no gelo. Mas vai depender muito de cada um de nós e de como a gente está proposto para isso. E tem coisa que a gente, nosso ego vai falar, não, você tá certo, fica aí, briga por isso. E aí a gente vai sofrendo um bocadinho, para entender. Mas, boa lição. Espero que o recado tenha ficado. Deixem os coraçõezinhos aí se entenderam a mensagem, não só a de André Luiz, mas também a desse maravilhoso espírito protetor, que nos traz uma reflexão sobre uma vida sem ser penosa. E vamos para as nossas vibrações, então. Já podem começar a colocar aí os nomesitos para a gente fazer a leitura. Então, que nesse momento nós possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, fortalecer a conexão com a espiritualidade. Vamos sentir as melhores energias nos envolvendo, que nós possamos senti-las saindo da palma das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças. Que a espiritualidade possa condensar toda essa boa vibração. E que possa direcionar para o bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerra, pelas criaturas que passam por misérias, por fome, pelos irmãos que têm dificuldades em lugares com desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por todo o povo brasileiro,
pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais. Estamos vibrando por aquelas pessoas que estão nas ruas, sozinhas, sem família, sem um lar. Que essas boas vibrações possam aconchegá-las, renovar as suas esperanças. Vibremos pelos doentes em seus lares, pelos seus cuidadores, pelos encarcerados nas prisões, os idosos nas casas de repouso e as crianças nos orfanatos. Vibremos por qualquer criatura que sofra violência doméstica. Vibremos pelos hospitais, pelas aulas de UTI, pelos profissionais da saúde. Vibremos por aquelas pessoas que faleceram por conta da Covid e os seus familiares. Vibremos também pelos nomes que foram colocados pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marinho, Sidney de Lima Batista, pela saúde de Elizabeth Rossi, pela paz da família Marinho, pela família Batista, pela família Fontanello, família Vaz, família Marco, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, pela Edna, Edson, Edilene Esmeraldina, Lauro, Cecília Cristal e Jéssica Lamonier, por Giovanni, Luana, Pedro Costa, Marisa, Ivanildo, pelo Marcelo Ferreira, pela Fabiana Ferreira, pelo Carlos Oliveira, pela família Rieger e Balbino, por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Dilma, Lourival Oliveira, Carmelito, Norma Soledade, Terezinha Soledade, Rafaela Batista Caetano, Josmar Nicolau, Maria Santos Nicolau, Thaís e Manuela Nicolau, Gustavo Nicolau, Maria Madalena Nicolau, Gabriela Avanço, Danilo Amanda e Marlene Avanço. Pela cura de Jéssica Maila Mulher, Teotônia Aguiar Rodrigues, e agradecer pela melhora de Cíntia Lemos Carvalho, Elane de Gonçalves Siqueira e Ede Barbosa de Miranda Dias. Pela Kátia, Yasmin, Pedro, Luciano, Lara, Lorena, José, Marco Antônio, Luiz Felipe, Cauê e a todos que estão precisando de ajuda de luz. Jefferson Braga de Oliveira, Fabiola Silva de Oliveira, John Braga de Oliveira, Juan Silva de Oliveira, Juliana Silva de Oliveira, Jordan Pinto de Oliveira e Nara Silva. Por Marina e família, Gabriel e Luana, Jorge Ricardo Vasconcelos, Geraldo Thompson, os filhos de Humberto Bezerra. Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Elane Carvalho, Almira Carvalho, Priscila Egli. Pela família Sá Martins, que está precisando de paz. Pela saúde de Cláudio Henrique, Maria Alice e Eliane Oliveira. Pela saúde de Cláudia Guimarães Cheire, questões emocionais, artrite. Pela saúde de Hilda Gonzalez Aragão, pelos desencarnados José Ferreira Bezerra, Maria Socorro Vasconcelos, Jailza Andrade Jorge dos Santos, Arlindo Bezerra, Omar Nogueira e Arnaldo Vasconcelos. Pela saúde da família Monteiro Gonçalves, por Maria Artemis Amaral da Silva e família. Peço vibrações por Neuza de Oliveira,
por Anderson de Oliveira, pela Clínica Fecundar e em especial pela minha mãe, que hoje tem a conquista de mais um ano de vida. Boas vibrações a Matilde Alcalde Ávila. E assim possamos também compartilhar essas boas vibrações àqueles irmãos que estão acompanhando esse evangelho em um outro momento, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Também possa receber aqueles irmãos aos quais eles desejem boas vibrações. Vamos pedindo para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, com o auxílio do professor Eurípides Barçanufo, que eles possam realizar a fluidificação das águas nesse momento, colocando nelas os remédios necessários para a recuperação física, espiritual, que for tomar. Vamos pedindo que a espiritualidade também desenvolva boas vibrações para nós, para que nós possamos ter as nossas energias restauradas para mais uma semana, possamos ter uma boa noite de sono, que esses remédios salutares também nos envolvam durante esse descanso do corpo físico. E vamos deixando boas vibrações aonde mais for necessário. Agradecendo mais uma vez ao Pai pelo dom da vida, pedimos que nos envolva uma cúpula de proteção, nos isolando de todo e qualquer mal ao longo dessa semana, que dentro dela possamos manter os bons pensamentos, os bons exemplos, as boas palavras, possamos nos manter vigilantes contra o mal e assim estarmos bem para mais um encontro na próxima semana. Encerramos o nosso Evangelho com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, damos por encerrado o Evangelho desta noite. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela interação de vocês. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Boa noite para todo mundo, gente. Uma semana maravilhosa, abençoada. O Pai do Céu cuide de cada um de vocês. Bom descanso. Nos vemos no próximo domingo.